Bom dia, good morning everyone. Another bilingual live, outra live que será bilíngue, começando em 10 minutinhos, com outra convidada especial, muito especial. Starting in 10 minutes with another very special guest, Project Bertie Hellinger. It will be translated Portuguese-English, as she is in Brazil. Vai ser traduzido para inglês e português simultaneamente. Okay, so there will be a translation happening simultaneously. So please be patient, be aware. She's such an amazing, beautiful vet that has introduced family constellations into the academic world, into her work. A doutora Carla Abreu Soares, ela trouxe um trabalho muito lindo, né, unindo as constelações e o mundo veterinário, né, a medicina veterinária. Então é um assunto que realmente toca todos nós, que amamos a terra, que amamos os animais. It touches all of us, no? That I love this planet, that I love our pets. So I'm very excited to get this live happening. Primeiro, eu gostaria de começar com um relaxamento, né? Um centramento, uma meditaçãozinha, mais uma respiração guiada. Let's begin with a guided breath, okay? To center ourselves, and then I'm gonna read her bio, and I'm gonna welcome her in. Depois eu vou fazer a introdução, tá bom? Então vamos lá, a gente vai começar com uma respiraçãozinha, depois a gente vai convidar a doutora Carla para falar sobre as constelações e a medicina veterinária, ok? Vamos virar um pouquinho de lado e alongar nossa coluna, relaxar os nossos ombros. Let's move sideways, relax our spine, see if we feel comfortable closing our eyes. Sente se é bom para você fechar os olhos. E vamos respirar profundamente pelo nariz, para dentro, inspira e expira. We're gonna inhale and exhale through the nose. Se possível, colocar os pés no chão. If possible, put the feet on the ground. E começa a sentir com o teu respiro que você está ancorando a tua presença, o teu corpo no chão. Slowly through your breath. Feel that you're anchoring your presence in your body on the ground. Com a mão direita, nós vamos cobrir a narina direita e inspirar e expirar só pela narina esquerda. With the right hand, we're going to cover the right nostril and we're going to inhale and exhale just through the left nostril. Trazendo uma presença suave para esse momento. Bringing a soft presence to this moment. Observando os pensamentos, observing your thoughts, observando as sensações, observing your sensations. Sentindo os pés firmes no chão. As you breathe, feel your feet grounded on the floor. Vamos fazer isso mais 2 vezes. 2 more times, breathing consciously in and out through the left nostril. Relaxa a mão, relax the hand. Inspira e expira pelas 2 narinas agora. Inhale and exhale through both nostrils now. Imaginando uma luz dourada
com uma lua cheia em cima da nossa cabeça. Imagine a golden full moon light on top of your head. E essa luz dessa lua descende, vai descendo através do corpo, da cabeça até os pés. From the top of your head it descends this golden light until the bottom of your feet, the sole of your feet. Se mantém presente, inspirando e expirando. Feel present, inhaling and exhaling. Devagarzinho, levar as mãos lá para cima, esticar. Let's bring the arms above your head to stretch. E vamos relaxar. Let's relax now. I'm gonna read you the bio. Eu vou ler agora a biografia, que eu acho que é tão profundo, é tanto trabalho lindo que ela fez que vale a pena eu ler tudo. It's so profound, so beautiful she has done so far that is worth that I translate it all. She was born in Brasília. Ela nasceu em Brasília, fundadora da Academia Internacional de Ciências Sistêmicas, founder of the International Academy of Systemic Sciences e do Programa Internacional de Visão Sistêmica para a Biosfera, and the International Program of Systemic View for the Biosphere. E ela vem formando ao longo de 8 anos profissionais de saúde, educação em visão sistêmica. That she has been creating or contributing for the last 8 years professions of health as well as education in systemic views. Médica veterinária formada pela Universidade Federal de Pernambuco. She is a vet, a doctor vet, graduated by the university in Pernambuco, which is actually my region. Post-graduation in Conservation of the Amazon and Silvestre Animals by the Brazilian Society of Veterinarian. Ela fez a pós-graduação em Conservação da Amazônia e Animais Silvestres pela Sociedade Brasileira de Medicina Veterinária. Eu poderia falar tudo, ela tá chegando aqui agora, que é tão lindo assim ver, né, o que tá vindo, o que nos leva do início até onde está agora, né? It's so beautiful to see what brings someone from the beginning until where the person is now. Mestrando em psicanálise pelo Instituto de Psicanálise de São Paulo. She's doing masters in psychoanalysis by a Psychoanalysis Institute em São Paulo. Post-graduation in neuroscience, pós-graduação em neurociência. Foi médica veterinária militar, forte, né? She was a military vet, working in the army in Brasilia, but also in the frontier between the English Guiana, I think that's how it's said, and Venezuela, against the traffic of the fauna, combating that, and also assisting the health and indigenous community like the Yanomamis. Foi veterinária, sou médica veterinária do Hospital das Forças Armadas em Brasília. Serviu na fronteira do país junto à Venezuela e à Guiana Inglesa no combate ao tráfico internacional de fauna, educação ambiental e assistência de saúde em comunidades indígenas como os Yanomamis. She has published over 30 scientific work. Ela já publicou mais de 30 trabalhos científicos. Had won 5 prizes. Já ganhou 5 prêmios concedidos pela CNPq. Served as she lived in the Amazon and she helped in the Amazon receiving 2 medals. She is a writer and she also wrote the preface in the book of Rupert Sheldrake that says that a dog knows when the owners are coming. Ela já escreveu vários livros, inclusive o mais recente, agora 2025, que é A Morte é Paciente, né? E também participou do prefácio, isso eu achei maravilhoso também, da obra Cães Sabem Quando Seus Donos Estão Chegando, do Rupert Sheldrake. Então, nós temos aqui uma pessoa muito inspiradora para conversar hoje. So we have an amazing, inspiring vet to talk about family constellation in veterinary medicine. Então, eu vou convidá-la. Você quer entrar, querida?
Let's see if she joins us. And if you do have any questions, you can also write in the comment. Se você tem alguma pergunta, podem perguntar diretamente. Ai, que gostoso. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? Good morning. She's asking if you're okay. Ai, que Eu não gostoso. estou te vendo, Não tá me vendo? mas estou te ouvindo super bem. Então, eu acho que as pessoas estão ouvindo e vendo. Eu vou perguntar então. Tá, Can everybody see us? And also both of us? Who is here? Can you confirm? Eu acho que eu fiz o pedido para colaboração, né? Dá para aparecer aí? Não. deixa eu ver. Que aí de repente aparece nas duas páginas, né? Só confirmando, quem tá aqui, se dá para ver nós duas na câmera. Can you confirm you can see both of us in the camera? Ainda Posso nada? sair e entrar novamente também, não tem problema. O que que você acha? Só como é que eu tô Mas, aparecendo? Tá vendo? ô, Sara, eu consigo te ouvir super bem, eu estou em sintonia aqui com você, então a gente pode seguir. Se as pessoas estiverem vendo, Bom dia. We are just double checking if they can see. Ah, tá ótimo. Diz que tá ok. Então dá para nos ver. Oh, dá para ver nós, dá para assistir todo mundo. Tá ok. Tá bom. Agora parou um pouquinho a câmera dela. Vamos ver se volta. Ah, acho que vai voltar agora. Voltou. Ah, ela voltou agora. Acho que agora tá bom. sim, caiu. Eu caí sozinha. Eu vou te falar, eu acho que alguma coisa, porque até Muita toda energia. live tá sendo assim. Toda live Sim, que a gente tem feito desse projeto, nos primeiros 10, 15 minutos, cai. É bem interessante. coisa, né? É, vamos lá. Vamos Bom lá. dia. So, I'm gonna translate simultaneously, so be patient with us, ok? A gente vai começando, então vai ser a tradução simultânea, então pedindo a paciência de todo mundo, né? Primeira coisa é agradecer a presença, né? Não é só o tempo, mas a presença também da doutora Carla por estar aqui. First of all, is to be grateful for her presence, not just her time, for being here with us, supporting this project, apoiando esse projeto, né? O projeto Bert Hellinger. E eu acho que eu vou começar do mais básico, que é como uma mulher acadêmica, veterinária, entra em contato com as constelações familiares. The first question, I guess, is the basic one, which is how can an academic woman, a veterinarian, get in touch with family constellations? Bom dia a todos. Sara, muito obrigada por esse convite. She said, good morning, everyone. Thank you so much, Sarah, for this invitation. Eu inicio a minha jornada acadêmica nas constelações She started her journey, her academic journey with the family constellations. quando eu começo a perceber na minha clínica diária, na minha medicina, um vazio. When she started to notice in her veterinary practice, in her own clinic, a void, emptiness. E o campo responde aos vazios. And the field replies to the void. E chega para mim uma cliente há 10 anos atrás, So a client arrives to her about 10 years ago, falando sobre as constelações familiares. talking about family constellations. E a minha mente, muito acadêmica, rejeitou completamente. And my mind, very academic, rejected totally.
Mas depois esse tema voltou para mim. But then this topic came back to me. E em Brasília, aonde eu nasci, In Brasilia, where she was born, eu fiz uma constelação. she did a family constellation. E aquilo me tocou tão profundamente, que eu falei, eu quero estudar constelação familiar. And that touched her so deeply that she said, I want to understand, to study family constellations. E aí eu tive um divisor de águas na minha vida, a Carla antes das constelações familiares e a Carla depois das constelações familiares. Antes e depois, foi um divisor de águas. So she had this momentum where simply she realized Carla before family constellation and Carla after family constellations. E eu falei, isso é tão transformador, tão transformador, que eu preciso que médicos veterinários conheçam as constelações familiares. So she said, this is so transformative that I need to bring this to other veterinary, the vet medicine professionals. Nessa época, Sara, eu estava olhando muito para a questão do burnout e do suicídio na medicina veterinária. É um campo de morte. At that time, she was looking a lot into the field of death, suicide, suicídio e qual foi a primeira coisa que você falou? Síndrome de burnout. Oh, and the burnout syndrome as well. E aquilo não me convencia totalmente. And that was not convincing her fully. E eu falei, eu preciso encontrar a raiz do porquê na medicina veterinária há tantos problemas de saúde mental. So she then started to say why in the veterinary medicine there is so much issue with mental health. E por que tantos médicos veterinários repetem a frase gosto mais de gente gosto mais de animais do que de pessoas, e isso me intrigava. She got very intrigued because in that world a lot of people would say I prefer animals versus people. E eu falei, isso tem uma raiz. And she said there is a reason, a root for that. E as constelações familiares me ajudaram profundamente a encontrar esse ponto. And family constellations helped her to really find this point. E esse ponto se apresenta principalmente no movimento interrompido de amor com a mãe. And she realized the interrupted love with the mother. Então, esse afeto interrompido é direcionado secretamente para os animais. So this interrupted state is directed for the animal, no? It's directed to the animal. E assim começa a minha jornada nas constelações familiares. And that's how she started that journey with family constellations. Nossa, é trazer uma visão de tanta compaixão, né, para essa realidade que a gente vê, né, da natureza, dos animais. Is bringing this state of compassion, no, to how we see nature and our animals. E lendo, né, um pouco sobre a sua jornada, vivendo na Amazônia, né, se conectando com a comunidade indígenas, me vem aquela pergunta assim, aquela experiência veio depois das constelações ou já estava envolvida com as constelações ou foi uma abertura durante aquele processo? So I'm asking her when she lived in the Amazon and she was connected to the indigenous,
community of Yanomamis if she was already involved with family constellation, if there was some sort of connection there. A minha experiência na Amazônia, que foi de quase 15 anos, foi antes das constelações familiares. So her experience in the Amazon, which lasted about 15 years, came before family constellations. Mas em todo o processo de vivência e experiência na Amazônia, But all of her experience and processes that she went through in the Amazon, eu percebia a desconexão do ser humano com a vida. so she could notice the disconnection of the human being with life itself. Sobretudo no tráfico internacional de animais selvagens. Above all, of the traffic of wild animals. Aonde existe uma grande violência sobre os animais. Where there is a huge violence of the traffic of these wild animals going abroad. Sobretudo de quem arranca esses animais da natureza, quanto os que compram os animais selvagens. That includes the one that remove them from their habitat to the ones that purchase them, the connection between of them. E isso também despertava a minha atenção. And that also used to call her attention. E isso gerou em meu coração uma busca pela compreensão humana. And this got her heart, in her heart, a desire to understand more human beings. Então, o meu professor, Milton Tiago de Mello, So her teacher, Milton Tiago de Mello, que faleceu esse ano com 108 anos, that passed away this year with 108 years, sempre me chamou, você é uma naturalista diferente. he always called her, you are a naturalist that is different. Porque você busca a complexidade da vida. Because you search for the human complexity. E o pensamento sistêmico me ajuda a compreender essas relações. And the systemic vision help her understand these relationships. Mm-hmm. Eu gostaria de ter conhecido a visão sistêmica ainda mais jovem. I wish I had found family constellation, the systemic view, when she was younger. Porque eu poderia ter ajudado mais as pessoas. Because she could have helped more people. Mas toda a experiência na Amazônia e com os indígenas But all of her experience in the Amazon and the indigenous community me ensinou que a vida vem de muito longe. taught me that a life comes from a long time ago, no? From far back. E que isso precisa ser honrado. 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 And this needs to be honored. É isso. Mm-hmm, that's it. Então, contemplando esse modo de pensar, né? Honrando, vendo o mundo do jeito que ele está, vendo as nossas relações com a natureza. Para as pessoas que estão começando agora, né? Abrir um pouco a mente em relação à visão sistêmica, há algum modo que a gente realmente possa ajudar a Mãe Natureza, Gaia, no dia a dia, trazendo essa reeducação assim sistêmica, ou na sua visão a gente está um pouquinho atrasado? Eu vou traduzir, tá? Okay. I asked her if bringing this contemplation of honoring Mother Nature, or as she called Gaia, is there a way that we can do to protect nature right now, given the situation we are in, or are we a bit too late? Nós, quando aplicamos as leis sistêmicas para esse
para essa questão, when we apply the systemic laws to this question, this topic, rapidamente identificamos uma desordem. we immediately see the disorder that is happening. Ou seja, o ser humano se sente maior do que Gaia. We feel as human beings bigger than Gaia, Mother Nature, the earth. Quando, na verdade, nós somos filhos de Gaia. When in truth we are the son of the earth, the children of the earth. O macrosistema não cabe no micro. The macro system doesn't fit in the microsystem. Então, o nosso trabalho começa no micro. So our work starts in the micro. Por que nos sentimos tão grande perante a nossa mãe? Why do we feel so big in front of our great mother? É o mesmo movimento. It's the same movement. Precisamos nos apequenar diante de nossa mãe biológica para que possamos nos apequenar diante de Gaia. We first need to see ourselves as smaller in front of our biological mother, so that we can see ourselves as smaller in front of the great mother, which is the planet Earth. Precisamos receber a vida dessas mães. We must receive life, take the mother, of these mothers. E isso exige de nós humildade. And this requires from us to be humble. Quando eu perco isso da minha visão, eu machuco a minha mãe e Gaia. When I take away my sight from this perception, then I hurt my mother and I hurt Mother Earth, Gaia. Gaia veio antes. Gaia came before. E ela dá conta das suas questões. And she can handle her issues. E nós precisamos usufruir do amor de Gaia. So we need to use her love. Sistemicamente falando, tomar o amor de Gaia. Systemically speaking, taking the love of Gaia. E não exterminá-la de nosso coração. And not exterminate her from our heart. Precisamos nos sentir pertencentes à nossa mãe. We must feel belonging to our great mother. Seja ela biológica ou Gaia. May that be our biological mother or Gaia as our great mother. E isso é um aprendizado. And this is a teaching, a learning in itself. Para toda a humanidade. To all humanity. Aprender a se relacionar com Gaia. To learn how to create a direct relationship with Gaia, with the planet, our planet Earth. E com os animais. And the animals. Então, é como se fosse uma arrogância da gente querer salvá-la? So I'm asking her, is it as if it is an arrogance from us, children who want to save the planet? Sim. É uma desordem de tamanho e precedência. Yes, it is a disorder of the size, of precedence, of hierarchy. E repetimos o mesmo com os animais. And we do the same with the animals. Eles vieram antes e nós depois. They came before and we came after.
E precisamos aprender a respeitar essa sabedoria ancestral. And we must learn how to respect this ancestral wisdom. E isso começa na nossa família de origem. And this begins with our family of origin. Porque a família de origem nos constitui. Because our family of origin give us what we are. E é o que nos toca primordialmente. And is what primordially touches us. E assim nos aproximamos da nossa própria natureza ancestral. And in this way, we get closer to our ancestral nature. Quando isso nos toca no coração, eu consigo olhar para a Gaia. And when this touches our heart, I can look at Mother Nature, to Gaia. E respeitá-la como a minha origem. And respect her as my origin. Que lindo. It's beautiful. Eu tenho umas perguntinhas que algumas pessoas mandaram para mim relacionada a essa questão da Terra. I have some questions that people had asked me to ask, doutora. Elas é em relação a essa questão do veganismo. Muitas pessoas, vamos dizer, né, se tornam veganas como um modo de proteger a Mãe Terra, os animais. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que tem a questão de repente, eu não como animal, mas eu abuso também das sementes ou das castanhas, de outras questões que também tira algo da terra. E como seria uma visão mais sistêmica em relação a esse relacionamento, né, do ser humano que se alimenta dos animais ou daqueles que tentam não se alimentar porque acham que estão protegendo ou ajudando o planeta? Eu vou traduzir rapidinho. So one of the questions is contemplating the veganism aspect, which is a lot of people become vegan as a way of protecting Mother Nature, not eating the animals. But at the same time, they maybe contribute to the death of seeds, of nuts, of other kind of death. So I'm asking which kind of systemic view we can bring into the awareness of those that eat meat, or that are those that choose to be vegan to protect the earth. Voltamos para o mesmo ponto. We go back to the exact same point. Tudo é uma questão de postura. All is a posture, is an attitude. Não há certo e errado em comer carne ou não. There is no right or wrong regarding eating meat or not. Mas como eu me coloco diante dessa opção alimentar. But how I put myself in front of this choice, this eating choice. Então, o Programa Internacional já constelou o veganismo várias vezes. The international program have constellated veganism a few times. E existe um campo de raiva. And there is a field of anger. De não compreensão do processo evolutivo humano. Of lack of understanding of the human evolution, the process of human evolution. Então, a proposta do veganismo é boa. So the proposal of veganism is good. Mas a postura é de superioridade perante a humanidade. But the attitude, the posture that they take, a lot of the time is superior towards the other ones of humanity. E isso também fere Gaia. And this also hurts Gaia. Porque o ser humano também pertence em sua diversidade a Gaia. Because human beings also belong to its diversity.
Então, todos estão caminhando. So everyone is walking. Os animais, eles não são interferidos diretamente à alimentação em si, Animals are not directly interfering with food per se, mas a forma como são criados e às vezes abatidos. but how they are being created, raised, and also how they are being killed. E por isso a medicina veterinária tem evoluído muito na questão do bem-estar animal. And that's why in the veterinary medicine, it's growing a lot regarding the well-being of the animals. Porque uma parte da consciência animal Because part of the human, no, the animal consciousness serve a vida. serve life. E os grandes animais têm essa consciência. And the big animals have this awareness. Respondi? Sim. Did she reply? She asked. É porque é tão profundo que você fica ali, né? Querendo realmente integrar tudo, né? It is so deep that whenever she replies, you are there, wanting to integrate everything. Então, as plantas também estão a serviço da vida. Todos nós estamos a serviço da vida. Todos. So I asked, the plants are also in service of life. So she said, all of us are in service of life. A vida gera vida. Life generates life. Não há geração de vida a partir da morte. There is no generation of life after, in front of death. O que desequilibra essas relações é a busca pelo extermínio. What creates imbalance is the seeking for extermination. Os excessos The humanos, excesses, the human excesses. por suas próprias questões emocionais e espirituais. Due to the human's own emotional and spiritual issues, personal spiritual issues. E esses vazios e indiferença às questões emocionais And this void related to emotional issues nos levam aos excessos, bring us to this experience of excess. seja na destruição das florestas e oceanos, May that be to the destruction of the ocean and the forest, sejam nos excessos de consumo de proteína animal, may that be the excess of animal protein, ou nos excessos de não comer a proteína animal. or the excess of not eating the animal protein. A natureza não admite radicalismos. Nature doesn't tolerate anything that is radical. Todo radicalismo serve à morte. Everything that is radical serves death. O que nos é suficiente serve à vida. What is enough for us serves life. Assim é a natureza. That's nature. Econômica, Economical, prudente, prudent, porque a natureza vive no presente. because nature lives in the moment, in the present. E amanhã sempre será um mistério. And tomorrow will always be a mystery. Esse eu acredito que é um dos grandes presentes do Bert Hellinger. Nos permitir
lembrar de estarmos sempre no presente, né? I feel that this is one of the greatest teachings of Betty Hellinger, which is to teach us to be in this state of the present. Todo o excesso, seja para o mais ou para o menos, All excess, may that be to the more or the less, é uma memória de medo. is a memory of fear. Se faltará, eu preciso acumular. If it will lack, I need to accumulate. Mas na natureza selvagem, isso não é possível. But is in the wild nature, this is not possible. Eu posso perguntar alguma coisa em relação mais direta em relação ao trabalho do Bert Hellinger? Se você quisesse compartilhar algo a respeito disso, I'm asking if she could talk something about the work of Bert Hellinger. Com os animais, especificamente. Ou a sua vida mesmo, né? Como pessoa, como humana, né? Porque eu acho que essa sua sensibilidade de ser com o mundo da veterinário veio também da sua sensibilidade como mulher, como ser humana, né? I feel that she asked related to the animals, and I said the sensitivity related to being a vet, no, opening the mind this way, started by being touched as a person, as a woman too. Todo o trabalho do Bert Hellinger All the work of Bert Hellinger toca o meu coração profundamente. touches my heart deeply. Eu consigo sentir as palavras de Bert Hellinger nos meus estudos. I can feel the words of Bert Hellinger in my studies. E o quanto Bert é profundo. And how deep Bert Hellinger was. E por esse mesmo motivo, And for that exact reason, é de difícil acesso e compreensão. it's difficult to access him, to understand. Mas se eu comparo Bert Hellinger às ostras, But if I compare Bert Hellinger to what is the word? Como é que é a palavra da ostra? ostra é It's not um animal marinho, né? Um animal Yeah, marinho. a sea animal. Yeah. Uh-huh. Eles produzem pérolas. They produce pearls. E essas pérolas são profundas. And these pearls are deep. Como o oceano. Like the ocean. Assim, para mim, é o trabalho do Bert. That's for me, Bert Hellinger's work. Existem pérolas que não podem estar na superfície. There are pearls that can't be in the surface, superficial. Porque iríamos pisotear ou desprezar. Because we would step over or devalue. Então precisamos ter coragem de mergulhar. So it requires courage to go deeper. Em nossa alma e em nosso espírito. In our soul and in our spirit. Para que possamos encontrar as pérolas de Bert Hellinger. So that we can find the pearls of Bert Hellinger. Eu me emocionei. I felt emotional. Aliás, eu estou emocionada desde o início. Yes, she said, because I said I got emotional, and she said, I am emotional from the beginning. Para mim é assim,
morando aqui, né, na Irlanda do Norte, fora do Brasil há tantos anos e vendo uma cultura tão diferente, como servir, né? Como servir como estar a serviço, não é no sentido de que eu tenho que fazer algo, né? Mas como estar a serviço desse todo, né? Na constância, em tudo, na minha presença quando eu trabalho, como eu me relaciono com as pessoas, né? Sempre me vem essas reflexões da simplicidade, do agora. I'm saying like how I constantly, as a foreigner woman living in Northern Ireland for so long, in another culture, I constantly reflect how to be in service, you know, of this place, of where I am. E às vezes quando eu vou, as poucas vezes quando eu levo meus animais para o veterinário, the few times when I take my pets to the vet, eu sempre tenho uma sensação assim de que, ai, como podia ser diferente? That how could it be so different? Eu vou contar rapidamente um caso, né? I'm gonna share just very briefly a case. Acho que uns anos atrás, tava tendo não era um vírus, uma bactéria vindo da Inglaterra para cá. There was like some sort of virus coming from England to Ireland. E tudo que é cachorro tava tendo problema digestivo. All dogs were having digestive problems. E como essa veterinária sabia desde o início que eu gosto de algo mais natural, and how my vet knew that I like more natural approach, ela disse: para você, vamos sugerir prebiótico para o teu cachorro. For you, I will suggest a prebiotic to your dog. Eu olhei assim, eu falei: por que para mim e para todo mundo antibiótico? And I wonder why for me that and for everybody else straight into antibiotic. E eu me lembro de uns anos atrás, quando eu levei minha gatinha, antes de eu me mudar de país, aqui tem que ter aquele passaporte de animal, vacina de raiva e tal. Before I moved to country a few years ago, you have to get the vet passport and the rabies vaccine. Essa veterinária é muito querida. This vet is very special, very dear. E ela deixou de trabalhar como veterinária, né, assim, geral, porque ela não aguentava como o sistema era em relação a vender produtos para diabetes, para essas questões, né? And she stopped being a general vet because of these questions of selling products for diabetes and so on. Ela quis focar só em um aspecto que não confrontava outros veterinários. So she changed her way of working to not confront other vets. Então a minha pergunta é assim: como a gente lida com essas questões? Vamos dizer, se a maioria das pessoas não tem essa informação, porque eu desafiava elas, então elas me traziam uma alternativa mais natural e me respeitavam. I'm asking, like, how can we deal with this situation? Because in my case, because I confronted them, they allowed me to bring something more natural. Eu dizia, eu vou tratar com homeopatia, lógico, eu não falei de constelação, mas eu constelo. E, enfim, comigo sempre era um tratamento diferente, mas eu ia com a postura diferente. To me, they always would go with a different reaction because I would also be different. I would say about homeopathy, didn't mention constellation, but I would bring that. Como a massa vai ter esse acesso, né? Porque assim, a maioria das pessoas não tem essa visão. Né? Elas não têm essa consciência, né? De que elas têm até uma opção de escolher ou não. Muitos se sentem sem opção. Né? Many people don't know that information, that they have actually a choice. They can't choose the treatment. Né? Como a gente pode lidar com essa... Não é se sentir pequeno, é se sentir... Como é que é a palavra? Não é debilitado, mas... Deficiente. Isso. I say, like, how can we deal feeling so vulnerable in all of this situation? Eu sempre falo para os meus alunos I always tell my students que o médico veterinário educa o seu cliente.
that the veterinary doctor educate the client. Quanto mais nós abrirmos a nossa consciência e as possibilidades de tratamento, The more we open our awareness and the possibility of our work, our treatments, mais opções os nossos clientes e pacientes terão. more options the client and the patient will have. Mas se eu só acreditar na matéria, But if I only believe in the matter, in the physical, e seguir tratando os meus pacientes a partir da matéria, acho que cortou um pouquinho, perdão. tá. Se eu só enxergar e considerar a matéria, So if I only consider and see the physical, e tratar apenas com a matéria, and only treat the physical, alopatia, mainstream medicine, a medicina alopática dos medicamentos, allopathic medicine of treatment, própria medicina se exaure. it runs out in itself. Se esgota. It runs out. Porque, como diz Albert Einstein, The same way Albert Einstein used to say, a matéria se esgota na própria matéria. matter runs out in itself. Então, a medicina hoje olha para a alma e para o espírito também. So medicine today is looking to the soul and also the spirit. E isso amplifica as minhas possibilidades de tratamento. And this amplifies my possibility of treatment. Seja através da nutrição, May that be through nutrition, da homeopatia, dos florais, do of reiki, homeopathy, the flower remedies, da acupuntura, acupuncture, da radiestesia, of radiesthesia, da apometria, apometry, da constelação familiar. and family constellations. Porque não somos só um corpo físico. Because we are all one physical body. Nós temos a alma e o espírito. We have the soul and the spirit. E o tratamento precisa ser amplificado And the treatment must be amplified para alcançar essas partes que antes a ciência não tinha consciência. to reach these parts that are before medicine didn't have, or science didn't have awareness of. Então, quanto mais médicos veterinários que trabalham com a alma e o espírito, So the more veterinarians work with the soul and the spirit, mais possibilidades o nosso cliente e paciente terão. more our client and patient will have the possibility of new offers. Então, nós, médicos veterinários, somos responsáveis pelo acesso ao conhecimento. So it is our duty as vets to have this access to knowledge, para que possamos cada vez mais levar isso aos nossos clientes. so that we can more and more bring that to our clients. Novas e mais possibilidades, New and more possibilities, sem excluir a alopatia. without excluding allopathy, mainstream medicine, Quando for necessário. when is needed.
Eu aprendi isso na pele, na verdade, com o meu cachorro que estava tendo. Ele é um Bernese, né, bem grandão, e ele entrou no mar e ficou com infecção na orelha por conta da água. E eles queriam dar uma anestesia geral para poder investigar. E o meu corpo tremeu na hora. I'm telling about the experience with my Bernese that went to the ocean and got ear infection. And they wanted to give him a full anesthesia to check him. But my body shook. E eu falei, eu vou esperar uns dias. Aí eu fui de floral, erva, homeopatia e conversei também, né, com ele. So I give my dog floral remedies, homeopathy, herbs, and I was talking to him. E eu percebi que eu podia dar, não era um antibiótico, mas era um remédio alopático para melhorar a dor, porque ele estava balançando muito a cabeça. Eu vi o desconforto. And I said yes to give a medicine that was allopathic because I could see he was in a lot of discomfort. Mas eu não disse de sim para dar uma anestesia geral só para olhar essa infecção. And I didn't say yes to do this procedure. Então eu comprei um remédio de ervas, né, de fitoterápico, que era um antibiótico, e tratei por esses 5 dias. So I got a phytotherapeutic medicine and I treated him for 5 days. Levei para um outro veterinário, 5 dias depois. I took him to another vet 5 days later. E ela olhou e falou, não entendo por que eles queriam fazer algo tão invasivo, tá tudo tranquilo. And she said, I didn't understand why they wanted to do such an invasive approach. Everything is okay. E para mim, eu aprendi que às vezes realmente eu vou ter que dizer de sim para alopatia, mas também me escutar, porque o meu corpo disse de não naquela hora. Não, não Uhum. precisa dessa intervenção para isso. And it's to learn how to balance out when allopathy is needed, but also when your body feels no, you don't need to go with this procedure. Então, para mim, uma pergunta seria essa, né? Eu sei do seu livro que eu quero muito comprar, estamos falando sobre ele, né? A Morte Paciente. How to, como, já ia misturar as línguas. Como saber como ter essa visão, né? Por exemplo, da eutanásia, né? Em relação aos animais. Né? So she just published a book called Death is Patient, and I'm asking her how she sees euthanasia in animals, né? Na visão dos animais, que pelo menos aqui acontece muito. Semana passada, um cachorro tinha alguém caminhando. Essa senhora, eu dou oi para todo mundo andando com os cachorros. I say hello to everybody when I'm walking the dogs. E ela veio muito preocupada que a barriga estava raspada. E às vezes eu vou, falo com os animais. Sometimes I go talk. E eu perguntei por que a barriguinha tá raspada, tá tudo bem? Ela disse, você não sabe o que aconteceu. Ele é uma cachorra adotada, teve um problema, ela levou num domingo para um veterinário e ela disse, a gente vai ter que fazer uma eutanásia que ela tá com câncer no fígado. She had shaved the belly of the dog, so I approached the owner and she said that this out of hours vet was gonna do an intervention because said the dog had liver cancer. E a dona falou, não, no telefone isso. De jeito nenhum, espere, eu vou buscar ela agora. Esperou na segunda, levou para um outro veterinário. She waited the next day, she took the dog back home, and on the next day brought to another vet. Fizeram novos exames, não tinha nenhum câncer. Brought to the other vet and said there was no cancer. E ela falou, eu não sei o que fazer, porque imagina quantas pessoas que não têm uma sensibilidade, né, teria dito de sim nessa Uhum. circunstância, né? Uhum. Porque ela falou, é melhor fazer eutanásia, já que está com câncer, né? And this woman said, I don't know what other people would have acted in this situation of believing in the first opinion, and would have put the dog to sleep. So I'm asking her views on the euthanasia. Forte, né? Muito, muito. E essa é uma questão que tem
sido despertada dentro da medicina veterinária. And this is very deep and is a question that has been coming up in the veterinary medicine. Nós precisamos compreender a origem da eutanásia. We need to understand the origin of the euthanasia E honrá-la. and honor it. Então, todo esse movimento da eutanásia surge na Primeira e Segunda Guerra Mundial. So all the movement of euthanasia came up from the First and the Second World War, quando os animais serviam a guerra, when the animals used to serve the war, sobretudo cães e cavalos. above all dogs and horses. E muitas vezes esses animais eram feridos no campo de batalha And many times these animals were hurt in the battlefield, e não havia possibilidade de tratamento em meio ao caos. and there was no other way, no other treatment in the middle of the chaos. Então, eles precisavam ser sacrificados. Esse era o termo. So the terminology used is that they needed to be sacrificed. Porém, isso se perpetuou ao longo dos anos na educação, But this continued to exist along the years in education. e só quando os médicos veterinários começaram a adoecer, isso foi questionado. And only when the veterinarians start to get sick themselves that this starts to be questioned. Porque a eutanásia, ela é sobretudo deletéria para as pessoas. Because the euthanasia, above all, affect the people. Tanto para os tutores quanto para os médicos veterinários. For the owners and also for the vets. E existem estudos da psicologia que mostram There are psychological studies that shows que quanto mais eutanásias o profissional vai fazendo, the more euthanasia the vet is doing, mais dissociado e embotado ele fica. the more distressed and affected himself it feels. Mais desconectado da vida ele fica. More disconnected from life he feels. Na medicina humana, In the human medicine, a eutanásia é considerada homicídio. in the human medicine, euthanasia is considered homicide. Porque sempre há algo profundo a ser feito. Because there is always something more profound to be made, to be done. Para além da técnica. Beyond the technique. Então, se eu, como médica veterinária, So if as a vet, estou diante de um caso obscuro, am in front of an obscure case, aonde tecnicamente não há mais nada a ser feito, where technically there is nothing else to be done, para retirar o animal dessa condição, to remove the animal from this condition, eu posso ir além, cuidando da alma e do espírito desse animal. I can go beyond honoring the spirit of this animal and the soul. O que as constelações familiares nos mostram What family constellations show us que a eutanásia, ela é algo importante. is that euthanasia is somehow important. Mas, infelizmente, ela foi banalizada But sadly, it became overused para obscurecer to make it shadow it, to shadow
a impotência do ser humano. The impotency of the human being, the inability of the human being. Porém, há muito o que ser feito quando um animal recebe um diagnóstico difícil. There is a lot to be done deeply for when an animal receives a diagnosis like that. E isso precisa ser respeitado And this needs to be respected. com o controle da dor e do desconforto, With the control of pain and discomfort. sem a eutanásia. Without the euthanasia. Para que ali tutor e médico e animal So that the owner and the animal possam silenciosamente resolver as últimas questões. can silently resolve the last questions and issues. E muitas vezes essas questões não têm uma palavra em si, And sometimes these issues doesn't have a word in itself, mas há emoções e sentimentos, but there are emotion and feelings como culpa, like guilt, medo, fear, gratidão, gratitude, reconhecimento, recognition, pertencimento, belonging, amor, love, desapego, detachment, liberação, and liberation, confiança. trust. Todos esses movimentos All of these movements são silenciosos e profundos. are silent and deep. E ali há sistemicamente And systemically, algo espiritual muito belo acontecendo. something spiritual and very beautiful happens. Pois quando nos aproximamos da morte, Because when we get closer to death, estamos tendo consciência do que nunca tivemos consciência de tomar, coragem para tomar. we become conscious of something that we never had the courage of becoming conscious of. E isso é ainda algo a ser trabalhado pelos médicos veterinários do futuro. And this is still something for the future vets to work on. E para isso, a visão sistêmica é extremamente eficiente. And for that, the systemic view is extremely efficient. Para que possamos suportar a nossa impotência diante da vida e da morte. So that we can tolerate how vulnerable we are, impotent we are in front of life and death. E isso nos permite que possamos nos ajoelhar diante desse momento. And this makes us kneel down in front of this moment. E estar junto ao nosso cliente e à família desse animal. And to be close to the client and the family of this animal. Humildemente. Very humble. E por isso a medicina veterinária sistêmica And that's why the systemic veterinarian medicine e o Programa Internacional de Visão Sistêmica and the International Systemic Program forma profissionais de saúde educates health professionals para que possamos ter novas possibilidades de morrer. so that we have new ways of dying. Como, por exemplo, a ortotanásia. For example, the orthotanesia.
o que é considerado pelo Conselho Federal de Medicina, what is supported by the Medicine Council, sem excluir a eutanásia, without excluding euthanasia, que deve sim ser utilizada de forma humanizada and must be utilized in utilizar de forma humanizada, né? Humanized way, e de forma especial, and in a special way, ser exceção without exception, e não a única via de nós levarmos os nossos animais para a dimensão espiritual. and not the only way for us to take our animals to the spiritual realm. Infelizmente, Sadly, muitos animais many animals são submetidos equivocadamente à eutanásia. are then experiencing mistakenly, wrongly, euthanasia, E fazem a sua passagem fora do tempo, and they do their passage, they die outside of its own time. e nas constelações podemos observar eles com os olhos abertos. And in family constellation, we can observe them with the open eyes. No plano espiritual, In the spiritual plane, aguardando algo waiting for something que faltou ser dito e sentido. that lacked to be felt or said. E quando colocamos o tutor e o médico veterinário no campo, And when we put the owner and the veterinarian in the field, diante desse animal, in front of this animal que ainda espera algo, that is still waiting for something, e o seu tutor e o médico veterinário conseguem dizer o que não foi possível dizer, and the owner, the vet, can say what was not possible to say before, então esse animal pode fechar os seus olhos e descansar em paz. these animals can close their eyes and rest in peace. E assim, o médico veterinário segue sem a culpa And this way the vet follow without guilt. e a sua família também fica em paz, And their family also remain in peace. por conseguir ver o animal descansar. They rest in peace because they can see the animal finally resting. E assim todos estão liberados e, portanto, concluídos. That way all are free and therefore the energy is concluded, is complete. Nossa, que profundo. Como não chorar, né? How profound. How to not feel emotional with this live. Queria perguntar mais uma coisa. Nós, no programa, Sara, já constelamos mais de 100 vezes a eutanásia e a ortotanásia. They have constellated in their program over 100 times the euthanasia and the ortho-euthanasia. Então, quando a gente traz para uma obra, para um livro, por exemplo, And when we bring this to a book as an example, é porque o fenômeno já se repetiu muitas vezes no it's campo. because the phenomenon has repeated itself many times. É seguro It's safe. confiar nesse processo, Trust this process. porque o médico veterinário não pode mais justificar Because the veterinary doctor can no longer justify
ou a eutanásia como sendo um ato de amor e misericórdia. The euthanasia as an act of love and mercy. Ela tem que ser primordialmente eficiente e indicada. It has to be primordially efficient and related to. Porque há muita projeção humana nesse momento. There is a lot of human projection in that moment. Na França, In France, quando as pessoas iam para a guilhotina, when people used to go to death, a frase era: vamos te matar por amor e misericórdia. in the war, when they're gonna be dead, be killed, the sentence was, we're gonna kill you for mercy and love. E isso não se justifica mais na eutanásia. And this can no longer be justified in euthanasia. Então, a pergunta para mim, assim, final, poderia ser: os animais entram em sacrifício por a gente, né? The animals, they get sacrificed for us, the humans, não the owners. Como que os donos... Você fala tutor, não dono. De repente, explicar isso também seria interessante, né? Porque no inglês, tutor é professor. Eu teria que pensar em como traduzir isso. Mas como que a gente... Não sei se dá para ver minha gatinha aqui, né? Ela se juntou na live. Eu acho que não. Depois eu te mostro. Mas como nós, os tutores desses animais, podemos ajudar para que eles não fiquem nesse sofrimento por a gente. So I know that she uses a different word, not owner of the animal, so I'm asking her to clarify. But also as owners of animals, of pets, how can we help them not suffer for us because they're getting sacrificed for its owners or carers? Os animais estão liberados quando nós buscamos o nosso autoconhecimento. Animals get free when we seek inner growth, inner evolution. Novamente, em 100% das constelações que nós fizemos, again, 100% of family constellation they have done, aonde o animal está de pé e o tutor sentado no chão, where the animal is standing and the owner or the carer is sitting on the ground. Quando nós colocamos os pais do tutor no campo, when we put the parents of the carers or the owners on the field, ele simplesmente esquece do animal. they forget the animal. Então, so, quando nós nos aproximamos da nossa raiz, da nossa origem, the more we get closer to the root, to our essence and our root, menos os animais terão que suprir essas faltas. the more less the animals have to fulfill this lack. So someone is saying to probably refer to guardian, the guardian of the animal. Thank you. Obrigada. E com isso, and with that, eles servem a outras questões. They then serve other issues, other questions. E estão liberados para ser quem são. And they are free to be who they are. E seguirem em seu processo evolutivo. And to keep going in the evolutionary process. Porque é extremamente pesado. Because it is extremely heavy. Depositarmos nos animais as nossas faltas. To put onto our animals what lack in us. Então,
o convite é voltarmos para a nossa casa, So the invitation is that we go back to our home, para a nossa origem, to our origin, restaurando esses vínculos restoring these connections, this bond, e liberando os animais para que sejam animais. and freeing the animals so they can be just animals. O que não impede que eles possam ser coterapeutas. What doesn't stop them from being co-therapists E ajudar no apoio emocional das pessoas. and help the emotional support of people. Mas isso deve ser uma exceção e não a regra. But this should be the exception, not the rule. Porque quando colocamos o animal neste papel, Because when we put this role to the animal, retiramos a nossa responsabilidade. we take away our own responsibility. Toda relação exige de nós equilíbrio. All relationships demand from us balance. E assim também é humano-animal. And that is also human and animal. Enquanto eu estiver subjugando os animais, And why I am still subjuging the animals como inferiores ou frágeis, as fragile or inferior, eu nunca vou conhecer verdadeiramente a alma de um animal. I will never truly see or meet the soul of that animal. Porque eles são profundamente fortes. Because they are extremely strong. Eles vieram antes em Gaia. They came before in Gaia. Então eles sabem nascer, viver e morrer. So the animals know how to be born, grow, and die. E se nós, seres humanos, conseguirmos ficar mais equilibrados com eles, And if we as human beings could be more balanced with them, nós podemos aprender a viver na presença we can learn how to live in the presence e também aprender a nascer, a viver e a morrer. and we can learn how to be born, to grow, and to die. E assim nós aprendemos com eles And that way we can learn with them, e eles também podem aprender conosco. we learn with them, and they can also learn with us. Somos todos filhos We are all children da grande mãe Gaia. of the great Mother Earth, Gaia. E quando conseguimos sentir esse lugar de filho, And when we can feel this place as the children, podemos melhorar as nossas relações e vínculos com a terra e com os animais. we can then improve our relationship with the earth and the animals, Sem excluir a técnica. without excluding the technique. O nosso convite é expansão. Our invitation is expansion E cura and healing no profundo, in the depth, para que possamos receber as bênçãos da dimensão espiritual. so that we can receive the blessings of the spiritual dimension. Por exemplo, a telepatia.
As an example, telepathy. São trazidas por Rupert Sheldrake no livro. Brought as well by Rupert Sheldrake in the book. Os cães sabem quando seus donos estão chegando. The dogs know when the owners are coming home. Para que possamos conversar com os nossos animais. So that we can talk to our animals. Precisamos ter coragem de enfrentar e ver a verdade do nosso coração. So that we can confront and see the truth in our heart. Porque os animais não ficam sentados no chão como crianças. Because the children don't stay on the floor like children. A conversa do coração de um animal com o coração humano é entre adultos. Because the conversation between the heart of the animal and the heart of a human is between adults. Então, eles aguardam que estejamos prontos. So the animals wait for us to be ready. Para essa conversa difícil. So that this conversation can happen. Nossa, foi uma aula. Tá sendo uma aula. Has been like a lesson, a class for us to learn so much. Nossa, quanta gratidão. Obrigada também. Estou bem emocionada, bem sensível, né? É um tema tão profundo. She's saying, I'm so grateful because it's such a deep topics. E parece que quando a gente fala mais devagar, por conta da tradução, a gente sente mais as palavras. And it feels that because we have to speak slower because of the translation, we feel even more the words. Obrigada por tudo, pela oportunidade, Sara. Thank you, Sarah, for the opportunity. Nossa, é o meu prazer. Muito uma bênção chegar em contrato, né, ao seu trabalho. Eu sei que é só o início, eu tenho essa sensação. Eu vou salvar sim essa live, viu? Não tenho nem palavras, assim. Minha gatinha tá aqui no meu colo, fazendo aquele barulhinho e poder compartilhar com outras pessoas essa live para que elas possam, né, refletir realmente, entrar nesse aspecto de contemplação do que cada um pode fazer daqui para frente, né? Seja um profissional ou seja alguém que tem um animalzinho em casa, né? So I feel that I'm eternally grateful because this life is so rich, so deep, for not only professionals, but for each one of us that have animals at home. Né? Muito obrigada. Obrigada, Sara. Um grande abraço para todos, para os meus alunos que estão aqui também, que foi possível, com certeza. Muitos vão assistir depois esse nosso encontro tão profundo. She's saying thank you so much for this, for the opportunity, for her students that are also here, and for all the others that are going to be watching this live later on. Tenha um bom dia para você, para todo mundo. Obrigada a todo mundo. Gratidão. Obrigada, Sara. Um grande beijo. Você também, querida. Até mais. Thank you, everybody. All the best. Have a good day. Beijo. Tchau, tchau.